Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Cristiano Mion, professor de Direito Constitucional aqui do Essencial Concurso, e aqui vou resolver, as questões relacionadas à minha matéria dentro do simulado aí da Polícia Rodoviária Federal. Bom, vamos analisar, são ao todo 10 assertivas para analisarmos se estão corretas, se está certo ou errado. E posso dizer para vocês que é mais ou menos isso que vocês podem aguardar numa prova da Polícia Rodoviária Federal pela banca CESP, tá? Então vamos analisar aqui mais ou menos de uma forma mais aprofundada em alguns momentos, aqueles outros momentos a gente, às vezes as questões não precisam de um aprofundamento, mas eu tentarei de alguma forma, gente, sempre auxiliar nos teus estudos aqui, dando um indicativo legal, dizendo qual é o fundamento legal, e naquilo que for mais teórico, tentar de alguma forma explicar de forma diferente, para que você compreenda o que a banca tentou exigir de você de conhecimento, tá bom? Bom, então vamos analisar as questões, e espero que você tenha ido bem no simulado. Então traz nessa primeira assertiva aqui para nós analisarmos, que diz assim, ó: considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item seguir. Aí diz assim: a disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em Estado-membro é exemplo de norma de eficácia contida. Pessoal, só para vocês lembrarem rapidamente, não esqueçam que nós estamos falando aqui de eficácia. E dentro do estudo de eficácia, as normas constitucionais tem que lembrar do estudo, na verdade, da matéria do José Afonso da Silva. Afonso da Silva. É a classificação dele, com base no estudo dele, que nós sabemos como é que funciona a eficácia das normas constitucionais. E aqui você tem que lembrar que a norma constitucional ela pode ser de eficácia plena, contida ou limitada. Ok? Plena, contida, limitada. Sendo que a limitada, ela pode ser de princípio institutivo e de princípio programático. Princípio programático. Só para você relembrar, norma plena é aquela que não depende de ninguém, de nada, ela simplesmente existe por si só. Tanto é que a sua aplicação é imediata, de forma direta e de forma integral, Já a contida é aquela situação, como o nome está, contida. A norma constitucional estabelece, ela traz para a gente uma certa determinação, só que no momento que nós analisamos, ela permite que a norma constitucional possa ser contida. Ou seja, o que é a ideia de contenção? A ideia de contenção, veja que a norma ela é ampla, pode ser aplicada de forma ampla. Quando eu tenho alguma coisa que restringe, ou seja, veja que o alcance da norma constitucional diminui. Isso é de forma contida. Lembrando que ela pode ser contida tanto pela própria Constituição Federal, ou ela pode ser contida por uma outra lei, uma lei infraconstitucional. Então, nesse caso ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim para a gente, olha lá na questão novamente: a disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou sua transformação em Estado-membro é exemplo de norma de eficácia contida? Não. Veja que nós não estamos numa situação de contenção. Agora, norma de eficácia limitada são aquelas normas que dependem do que, gente? De regulamentação. E aqui um detalhe: se depende de regulamentação, ela pode ser de princípio institutivo ou de princípio programático. Programático porque se trata de programas de governo, programas que serão desenvolvidos para atender às determinações da Constituição. Institutivo é a ideia de criação, de criar. Então, nesse caso que a gente acabou de ver, se nós quisermos criar um território federal, conforme o artigo 18, parágrafo 2º, veja que para nós criarmos tem que ser mediante lei complementar. Então, se eu tenho uma lei complementar, veja que eu tenho uma regulamentação de criação de um novo território federal. Então, esta norma aqui, gente, do artigo 18, parágrafo 2º, nada mais é do que uma norma de eficácia limitada e não contida. Por isso, a alternativa a essa questão, ela está errada, gente, ela não está correta. Então, quem assinalou errado,
acertou aqui a questão. Vamos lá, a próxima questão aqui, deixa eu lá. Aí, questão número 27. Diz assim, julgue o item seguinte relativo aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Bom, só para você lembrar, os princípios fundamentais estão nos primeiros artigos, né? Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. E aí, nesse caso, só para título, né, de vocês lembrarem, vamos, né, só colocar aqui rapidamente, deixa eu apagar aqui. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Os princípios fundamentais, né? Então, princípios fundamentais. Só para você lembrar que nós temos aqui o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Aqui já é uma revisãozinha aqui, tá, gente? Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Aqui traz os fundamentos. Aqui traz a separação dos poderes. Aqui traz os objetivos. E aqui os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Ok? E aí, dentro dos fundamentos, que nós temos aqui o sócio de Vaplu, né? Sócio de Vaplu, que são os fundamentos da Constituição. Mesma coisa que tem aqui o COGAERRA PRO, ou CONGARRA ERRA POUCO, né? Construir, garantir, erradicar, promover soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, que nós vamos falar agora nessa questão, valores sociais da livre iniciativa e do trabalho, pluralismo político. Quando ele coloca para a gente o seguinte, que o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos, tá vendo, ó, da pessoa humana, pode ser relativizado, porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Gente, essa alternativa ela está correta. Por que ela está correta? Porque quando nós temos situações onde existe um conflito de princípios, então se eu tenho aqui, ó, um princípio versus outro princípio, este conflito, existe uma coisa que a gente chama de teoria da ponderação, gente. Por que a teoria da ponderação? Porque no caso concreto, quando nós falamos, por exemplo, de um direito fundamental, né? Dependendo do direito fundamental, envolve a dignidade da pessoa humana. Só que nesses casos, veja que às vezes pode ter conflito de dois princípios que trazem dois direitos, onde envolve dois direitos que envolvem a dignidade da pessoa humana, e no caso concreto, um deles acaba sendo relativizado. Lembre-se que os direitos fundamentais, por exemplo, não são direitos absolutos, são direitos relativos. E aqui, muitas vezes, tratam especificamente de direitos que tratam especificamente da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós temos um conflito entre princípios, ao invés, por exemplo, que na regra, né, quando nós estamos na discussão entre duas regras, sempre vai prevalecer a regra mais nova. A regra mais nova revoga a anterior. E óbvio que a regra mais nova, havendo exatamente as mesmas informações, exemplo, o Código Civil de 1916 dizia que a maioridade é a partir dos 21 anos. O Código de 2002, o Código Civil de 2002 diz que a maioridade é a partir dos 18 anos. São duas regras em que a mais atual revoga a anterior. Então hoje a maioridade é 18 anos, só que antes era 21. Então a regra mais antiga é revogada pela mais nova. Mas nos princípios não funciona assim. Porque quando existe o conflito de dois princípios, existe essa teoria da ponderação. O que é a teoria da ponderação? É a ideia de você analisar o que deve sobrepor naquele caso concreto. Os exemplos clássicos que nós temos por exemplo, o direito de crença de um lado e o direito, por exemplo, o direito à vida e o direito de crença. São dois princípios, são situações que estão em conflito, só que como estamos diante de direitos não absolutos, ou seja, direitos relativos, veja que um vai preponderar. Exemplo, o testemunho de Jeová que sofreu um acidente, foi para o hospital e precisa passar por transfusão de sangue. Nesse caso, prevalece a crença que ele não quer receber a transfusão de sangue ou prevalece o direito à vida?
Conflito de princípios. Tem que ponderar e verificar naquele caso concreto o que deve preponderar. Por isso que a alternativa está certa, que diz assim, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Então, alternativa correta, gente, tá? Próxima questão, olha lá, opa, aí. Diz assim, essa aqui é pesada também. As ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal, por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Certa ou errada a alternativa, gente? Ela está correta. Vamos começar por partes aqui. Então vamos por partes. Deixa eu só ver se eu não vou precisar apagar aqui alguma coisa. Não posso apagar, não vou usar mais nada aqui. Olha só. Acho que aqui a grande dúvida de vocês é com relação a alguns termos, tá? Depois que você aprender, se você tem dificuldade de entender isso aqui, depois que você entendeu cada uma dessas situações, você vai ter mais facilidade. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que ele coloca, são as ações afirmativas. O que significa isso, tá? O segundo detalhe dessa questão, que deve, né, levar em consideração, é a ideia de isonomia, tá? Isonomia. Sendo que a isonomia, conforme a gente pode ver, ela pode ser formal ou material. Ok? Formal ou material. E aí ele coloca o seguinte, em detrimento de uma isonomia formal, por meio de incremento de oportunidades por determinados segmentos. Então aqui ele está dizendo incrementos, ó, incrementos, aí ele diz assim, determinados segmentos. Vou até colocar aqui, ó. Requerimentos para determinados segmentos. Então, as palavras-chave estão aqui, tá? É isso aqui. Primeira coisa, o que dá a ideia de ações afirmativas, gente? Ações afirmativas é uma proatividade do Estado, né? Onde o Estado tem, não é nem usar o termo proatividade, mas a ideia de ação do Estado. O Estado tem que agir. Quando nós estamos falando diante de uma ação afirmativa, estamos falando de uma atuação estatal, tá? Isso aqui é igual atuação estatal. Atuação estatal. Ou seja, existe algumas coisas dentro, né, das atribuições do Estado, que o Estado, em alguns momentos, ele tem que ter uma atitude que a gente chama negativa. Como assim uma atitude negativa? Ele tem que deixar um espaço para as pessoas. Opa, caiu aqui as questões. Deixa eu pegar aqui no chão. Eita. Tem que dar um espaço para as pessoas. Por exemplo, preciso da autorização do Estado para criar uma associação? Não. O Estado não pode, em hipótese alguma, impedir a criação de uma associação. É claro que existe a vedação de caráter paramilitar, mas veja que se nós quisermos criar uma associação, nós podemos. Veja que nós temos um espaço de liberdade que o Estado nos dá. Isso é uma atitude negativa por parte do Estado. Negativo porque ele não atua, uma ideia de não atuação. Só que aqui nós estamos falando de uma situação de atuação. Existem alguns direitos dentro do Estado que o Estado obrigatoriamente tem que agir. Principalmente aqueles direitos de segunda geração, né? Lembrando que primeira geração, né, tem a primeira, segunda e terceira geração dentro dos direitos fundamentais. Primeira geração é a ideia de liberdade, a segunda geração é a ideia de igualdade, que a gente vai falar da isonomia, e depois terceira, que é o direito, a ideia de fraternidade. Na primeira geração, quais são os direitos? Direitos civis, direitos políticos. Na segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais. E terceiro, direitos difusos, direitos coletivos. Olha só, então, ações afirmativas é uma ideia de atuação estatal. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, por exemplo, que no caso do direito do trabalho, é um caso onde o Estado precisa atuar. Por quê? Porque trazendo regras para que não haja um abuso por parte dos empregadores na relação de trabalho. Então o Estado atua limitando as relações de trabalho. Outro exemplo de atuação estatal, educação. O Estado não atua concedendo educação para as pessoas, para que elas tenham acesso à educação, porque nem todos têm condições de arcar com o pagamento de um colégio, de uma faculdade, assim por diante. Então o Estado concede, na verdade, esse acesso à educação. Educação, direito social, tá? Então, saúde,
né? O Estado não auxilia aquelas pessoas que não têm condições o acesso à saúde. Então, são situações onde o Estado, então, atua, tá? Aí ele fala, isonomia formal e material. Qual a diferença de isonomia formal e material? Formal, solene, algo documentado. Quando eu falo de uma isonomia formal, eu estou falando da isonomia proposta pela lei. Aquela, né, a isonomia prevista na lei, prevista na Constituição. Quando ele fala assim, por exemplo, que homens e mulheres são iguais em direito, está lá escrito na Constituição. É uma igualdade formal ou material? Formal. Porque é previsto na lei, previsto no caso aqui na Constituição. Mas quando tem uma igualdade perante a lei, perante a Constituição, nós estamos diante de uma igualdade formal. Só que no momento que nós levamos essa igualdade para o caso concreto, por exemplo, será mesmo que as pessoas terão o mesmo tratamento no caso concreto? Não tem como. Por quê? Porque se eu tratar todos de forma igual, eu estarei, na verdade, cometendo uma injustiça com uma delas. Principalmente se houver diferença entre elas. Quer ver um exemplo? Para você entender a questão? Me permitam, às vezes, passar um pouquinho mais, só para você entender bem, porque essa questão ela é muito interessante. Eu tenho aqui um muro, tá? Eu tenho um muro. Aí eu coloco uma banqueta aqui, ó. A banqueta com o mesmo tamanho para as duas pessoas, tá? Isso aqui é igualdade formal. A lei está dizendo, ó, tem que tratar todos igual. Só que vamos imaginar que tem uma pessoa aqui, ó, e tem outra pessoa mais alta, tá? Então tem uma pessoa mais alta. Ou seja, essa pessoa mais alta, eu estou tratando eles de forma igual. Isso aqui é igualdade formal. A lei está dizendo, ó, tratar ambos de forma igual. Só que no momento que eu aplico essa igualdade formal, no caso concreto, eu não estou sendo justo, porque eu estou colocando a mesma banqueta com o mesmo tamanho para ambos. Então qual que é a ideia da igualdade material? É aquela frase que todos já conhecem, tratar os iguais de forma igual e os desiguais dentro da sua desigualdade. O que eu vou fazer? Para esse cara que é menorzinho aqui, na verdade, eu vou colocar uma banqueta aqui, um negócio maior. Ah, agora ele está enxergando o outro lado do muro. Isso é igualdade material. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais dentro da sua desigualdade. Então o que ele está dizendo na questão? Olha que interessante, a banca aqui foi longe. Bem bacana mesmo para você realmente ter noção total do conteúdo. Ações afirmativas, ou seja, a atuação do Estado, são mecanismos que viabilizam uma isonomia material, que é essa ideia aqui, ó, de tratar os desiguais dentro da sua desigualdade, em detrimento de uma isonomia formal, que é aquele desenho anterior, que tratar igualmente como a lei determina. Aí continua, por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Veja que quando ele coloca isso, ele está dizendo que algumas pessoas têm que ter um tratamento diferenciado. Exemplo, pessoas que não têm condições, determinados segmentos, poderão ter acesso, por exemplo, à saúde, à educação. Então essa é a ideia. O que ele está querendo dizer na questão? E por isso ela está correta. Que o Estado, em algumas situações, precisa atuar, principalmente naquelas relações onde o tratamento é desigual, com o intuito de que ambos possam ter acesso à mesma coisa. Então por isso a alternativa ela está correta. O Estado atua para que as desigualdades sejam equilibradas, para que aquelas pessoas que estejam numa situação diferenciada possam ter acesso a certas coisas que outras pessoas têm normalmente. Então, educação, saúde, a questão coisas que estão relacionadas a essa parte, são coisas que estão vinculadas à parte dos direitos sociais. Então, por isso que a gente fala que os direitos sociais geralmente têm esse estudo aqui. Então, a alternativa você deveria ter assinalado como correta, tá? Então, ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal, por meio de incremento de oportunidades para determinados segmentos. Por isso que nós temos, por exemplo, colégio estadual. Né? Quem não tem condições, mas isso não impede de pessoas que tenham condições de ir também para o colégio estadual. Não impede. Mas quem não tem condições de pagar, veja que tem um tratamento diferente para que possa ter acesso à educação. Então veja que é uma atuação estatal aplicando a isonomia material frente à isonomia formal em determinados segmentos. Tá? Próxima questão. Pesadinha essa questão, tá? Eu sei realmente, se você errou, eu entendo porque realmente ela é um pouco mais pesada. 4. O pedido de reconsideração na via administrativa interrompe o prazo decadencial para o mandado de segurança. Bom, entramos em remédios constitucionais.
Fugindo um pouquinho, né, do que normalmente a gente está acostumado a estudar sobre mandado de segurança, aqui tem uma questão que envolve o entendimento do STF. Aqui eu gostaria que você assinalasse súmula 430 do STF. A banca exigiu esse conhecimento, então por isso, né, está aqui nesse simulado. Gente, o mandado de segurança, como regra geral, para qual é a finalidade? Toda vez que atingir um direito líquido e certo, e não for um caso onde você possa manusear habeas corpus ou habeas data, veja que é um caso de mandado de segurança. E do ato, que, né, do momento que ocorre esse ato, que de certa forma, seja por abuso ou por ilegalidade de alguma autoridade pública, começa o prazo de 120 dias para que a pessoa possa questionar este ato mediante mandado de segurança. Fechou? Entendi até aqui. Só que tem um problema. Se esse fato ocorreu no âmbito administrativo, veja que a pessoa às vezes tem a possibilidade de pedir a reconsideração do ato. Ou seja, a administração pública. Vamos reconsiderar essa situação aqui, porque você cometeu uma ilegalidade, um abuso de poder aqui, que de certa forma atinge um direito líquido e certo. E isso me permite entrar com mandado de segurança. Mas eu estou pedindo aqui para o senhor, né, reconsiderar o ato. Nesse momento que você pede para reconsiderar, o que ele está afirmando é o seguinte: o pedido de reconsideração na via administrativa interrompe o prazo decadencial. E exatamente é o oposto. O fato de você pedir a reconsideração na via administrativa, isso não faz com que o prazo do mandado de segurança deixe de ser contado. Ou seja, ele continua, o cálculo dos 120 dias continua, não é nem interrompido nem suspenso, gente. O prazo continua fluindo normalmente. E é isso que está previsto na súmula 430. Por isso que a sugestão é, se você pede a reconsideração do ato no âmbito administrativo, você tem que ficar cuidando do prazo de 120 dias. Por quê? Porque se passar é um prazo decadencial, não tem o que alegar depois. Então, se eventualmente a administração pública não responder dentro do prazo, você protocola o teu mandado de segurança e não perde o prazo de 120 dias. Então, essa alternativa número 29, assertiva, ela está errada, porque a súmula 430 diz que não interrompe o prazo decadencial. Próxima questão. Veja que bastava você ter conhecimento das súmulas para que você pudesse responder aqui, né? Então, em alguns momentos, vai ser exigido esse tipo de conhecimento de você. Situação hipotética, vamos lá. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato? Correto, gente. Uma das situações para você adquirir a nacionalidade brasileira é nascendo de pai brasileiro ou mãe brasileira. Não precisa ser os dois, pai ou mãe. Se nasceu de um pai brasileiro ou de uma mãe brasileira e que tenha, né, tido um relacionamento com um estrangeiro, não tem problema. E tenha nascido no estrangeiro, também não tem problema. Só que nesse momento que nasceu lá no estrangeiro, tem dois caminhos. Ou o pai ou a mãe registra essa criança na repartição brasileira, coisa que não aconteceu nesse exemplo, ou caso ele, no caso aqui foi o exemplo do João, né? Mas tendo essa criança nascida no estrangeiro, independentemente de pai ou mãe, caso ela, depois da sua respectiva maioridade, ou seja, depois que ela completa 18 anos, e tenha interesse em residir, então veja que tem dois requisitos: ser de maior e ter interesse em residir no Brasil. Nesse caso, tem o direito de solicitar a sua nacionalidade, e ele será brasileiro nato. Então, nessa questão aqui, a alternativa ela está correta, com base no artigo 12, inciso 1, a linha C. Tá? Então, repetindo, nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou registra na repartição brasileira, ou depois que a criança, né, alcança a maioridade, depois que essa criança crescer e tal, e alcançar a maioridade que é a partir dos 18 anos, e tiver interesse de residir no Brasil, ela tem a possibilidade de solicitar a sua nacionalidade brasileira, e vai ser brasileiro nato, tá? Então, essa questão ela está correta, com base no artigo 12, inciso 1, a linha C. Vamos ver se está correto aqui. É isso aqui, município X, é isso aí. Paulo, de 35 anos de idade,
exerce o segundo mandato consecutivo de prefeito do município X. Então, Paulo, ele está exercendo pela segunda vez já o cargo de prefeito no município X. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador do estado no pleito seguinte, Paulo renunciou ao mandato 6 meses antes das eleições, assumindo o cargo, então, vice-prefeito Marcos, de 32 anos de idade, marido de Maria, de 20 anos de idade. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item seguinte a respeito das condições de elegibilidade. A assertiva diz: se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se a ser validamente eleito para o cargo de vice-prefeito do município X. Então, a história é a seguinte. Simples, mas pegadinha da banca, tá? Ele está dizendo o seguinte: o foco ali, na verdade, é realmente a história de Paulo, tá? Então, o que ele fala? Ele fala assim, que Paulo... Então, ele é prefeito, traduzindo, ele é chefe do executivo, então, chefe do executivo. E dentro, né, dessa estrutura aqui, o que aconteceu? Aqui, 4 anos, aqui mais 4 anos. A pergunta é a seguinte: ele é prefeito e foi reeleito para prefeito, para ficar mais 4 anos. E a assertiva está dizendo o seguinte: se Paulo não fosse candidato a governador, que ele quer ser governador, por isso que ele saiu 6 meses antes, que nós chamamos isso de desincompatibilização. 6 meses antes da eleição, você tem que sair do seu cargo, renunciar ao cargo, quando você é chefe do executivo, e vai disputar outro cargo. Então, como ele era prefeito e queria disputar o cargo de governador, ele tinha que sair 6 meses antes. Correto, é isso aí mesmo. Desincompatibilização nada mais é do que pedir a renúncia, tá? Só que daí, nesse caso, na assertiva, ele está dizendo o seguinte: se ele não quiser ser governador, ele está dizendo o seguinte, que no caso dele ser reeleito prefeito, na próxima eleição aqui, ó, que vai iniciar, ou seja, para ficar mais 4 anos, ele está dizendo que neste caso aqui, opa, não precisava desse espaço aqui, ele está dizendo que neste próximo mandato aqui, ele não poderia ser vice-prefeito, gente. Correta essa assertiva? Correta, gente. Por quê? Isso lá com base no artigo 14, parágrafo 5º. Artigo 14, parágrafo 5º. O artigo 14, parágrafo 5º fala sobre reeleição para quem exerce o cargo de chefe do executivo. Então, o que ele está dizendo lá no parágrafo 5º? Uma vez que você faz, né, por exemplo, você é prefeito. Veja aqui. Você, né, tendo aqui, vamos imaginar o seguinte, aqui, ó, 4 anos. Então ele foi prefeito, se reelegeu prefeito. Pode se reeleger mais uma vez? Não pode. Essa é a regra do parágrafo 5º, e isso só se aplica ao chefe do executivo. Não se aplica aos cargos do legislativo, vereador, deputado estadual, federal, senador, que pode se reeleger quantas vezes quiser. Então o que acontece? Essa é a regra. Aí ele está dizendo o seguinte: outra coisa, é importante que exista, claro, a pessoa pode voltar a ser prefeito, não tem problema, tá? Por exemplo, aqui prefeito, aí tem um intervalo, prefeito. Ótimo, correto. Veja que é uma atitude correta aqui, ó. 4. Isso é muito comum acontecer no nosso país, né? A gente tem aqui 4 anos, a pessoa se reelegeu aqui, né? Um intervalo de 4 anos, aí volta a ser prefeito. Ótimo. Teve um intervalo, então quer dizer que pode voltar. O que não posso ter é, pela 3ª vez consecutiva, o cargo de chefe do executivo, prefeito, governador ou presidente. Só que a história aqui é a seguinte, olha só, deixa eu apagar aqui para ter espaço. Ele está dizendo o seguinte, prefeito e vice. Isso não pode, gente? Vice-prefeito, claro, né? Isso não é permitido? Não, gente, não é permitido. Isso aqui é um entendimento do STF e exatamente essa é a ideia aqui. Eles tiraram bem bacana essa questão. Não pode ser vice. Por quê, gente? Pelo simples fato de que se acontecer alguma coisa com o prefeito,
sei lá, tomou posse no dia 1º o prefeito, no dia seguinte, sei lá, ele morre. Ou ele pede para sair do cargo. Qualquer situação, veja que quem assume o cargo daí, o vice vira novamente prefeito. E ele se transformando em prefeito, ele será prefeito pela 3ª vez consecutiva. Isso se aplica, gente, para qualquer um dos cargos, seja para prefeito, governador ou presidente. Por isso a assertiva ela está correta, com base, né, veja que não está escrito exatamente isso no parágrafo 5º. Ele só está dizendo sobre a limitação de uma reeleição. Só que a interpretação do Supremo Tribunal Federal do parágrafo 5º é exatamente isso aqui, que já tiveram julgamentos e a banca, ela se baseou nesses julgamentos do STF, que é a interpretação do parágrafo 5º. Então, questão interessante, marca no seu caderno, está correta, tá? Então está certa a alternativa que fala que Paulo não poderá ser vice-prefeito na próxima eleição. Tá bom? Vamos lá, próxima questão, gente. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro, gente. Epa, maravilha. Organização política administrativa do Estado, gente. A alternativa está certa ou errada, gente? Ele está dizendo ali, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial ou financeiro, tá? Só para vocês lembrarem, né? Competência legislativa, ela pode ser privativa ou concorrente, tá? Neste caso específico aqui, ele está falando da competência privativa da União, que está previsto lá no artigo 22. Ele diz, compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. Está errada essa assertiva, gente. Eu tenho uma dica para vocês aqui sobre a competência privativa. Competência privativa, gente. Privativa. Para isso, eu quero que vocês lembrem de um filme Duro de Matar. Lembra o filme Duro de Matar? Então você vai colocar a seguinte frase. Vocês vão lembrar da seguinte dica. Tudo que termina com L é de matar. Só que eu vou até fazer tudo que termina com L, vou trocar a cor aqui para chamar a atenção. Tudo que termina com L é de matar. É de matar. Aqui são as matérias onde a competência privativa é da União, gente, tá? Competência privativa da União. Então a gente vai saber quais assuntos a União ela terá que legislar. É a atribuição da União legislar sobre esses assuntos. Então vamos colocar aqui, ó, tudo que termina com L. O que termina com L? Vamos colocar aqui, ó, direito civil, direito penal, direito processual, direito comercial, eleitoral, espacial. Então, tudo que envolve, ó, direito. Então, ó, direito civil, penal, processual, comercial, eleitoral e espacial, todos terminam com L. Tá vendo, ó? Tudo termina com L. Aí eu falei, ó, tudo que termina com L é de, o que é de matar? De desapropriação, e aí vem matar, que daí vem marítimo, deixa eu só pegar aqui, marítimo, agrário, trabalho, aeronáutico e responsabilidade, que é o crime de responsabilidade, que está na súmula vinculante número 46 do STF. Gente, tem que decorar isso aqui, tá? Então, competência privativa de legislar é da União. Em quais matérias? Tudo que termina com L. Civil, penal, processual, comercial, eleitoral, espacial. De desapropriação.
matar, marítimo, agrário, trabalho, aeronáutico e de crime de responsabilidade, que é a súmula vinculante número 46. O que está errado aqui na assertiva é o financeiro, que não faz parte desse rol aqui. Financeiro é o quê? É competência concorrente, gente, tá? Com competência concorrente. Concorrente. Lembrando que a competência concorrente, a União traz as regras gerais e, no caso dos estados, traz as regras específicas. E aqui tem a dica também. Eu quero que vocês lembrem aqui deixa eu até colocar de outra cor aqui. A regra do OPUF. Né? Normalmente, quando você tem uma casa, você coloca um puff na sua casa. Então, OPUF. Então, coloca O-P-U-F-E-T. Tá? Que é o orçamentário. Penitenciário. Urbanístico. Financeiro. Econômico e tributário. Econômico, financeiro, urbanístico, penitenciário, tá? Veja que aqui tem uma dica. Normalmente envolve isso aqui, ó. Dinheiro, né? Orçamento, financeiro, econômico, tributário, ó, envolve dinheiro. Só tem diferente o urbanístico, tem a ver, né, com a parte da urbanização das cidades, e penitenciário, que tem a ver também no âmbito dos estados. Mas veja que isso envolve normalmente dinheiro. Aqui entrou exatamente o que estava escrito ali, ó, financeiro. Então não é uma competência privativa da União. Por esse motivo a alternativa está errada. Eis a dica aqui para vocês memorizarem. Vale a pena colocar no seu caderno, porque isso cai bastante, gente. Próxima assertiva. Vamos lá. Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto sem a necessidade de lei, gente. A questão está correta. Aqui está lá no artigo 84. Aqui uma sugestão, gente. Cuidado que o artigo 84 traz as atribuições do presidente da República. E ele diz lá no cabeçalho que compete privativamente ao presidente da República. Privativamente. A palavra privativamente tem que vir na sua mente. Privativa. Se existe a possibilidade de ser uma competência privativa, não esqueça que existe a possibilidade de delegação dessa atribuição. E tem 3 incisos, conforme o parágrafo único do artigo 84, ele tem 3 situações onde ele pode delegar, que são os incisos 6, 12 e 25. Pode ser delegado para quem essa atividade, essa atribuição? Para os ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. E aqui traz uma situação bem interessante, ele diz assim: quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto sem necessidade de lei. Correto, gente, porque o presidente não depende de lei. Se o cargo estiver ocupado, aí sim tem que ser mediante lei. E aí, nesse caso, para extinguir, veja que é uma atribuição que não pode ser delegada. Mas essa atribuição, quando o cargo está vago, tanto é que essa assertiva aqui está lá no inciso número 6. Se caso o cargo está vago, veja que pode ser realmente extinguido o cargo sem passar por lei, pode ser meramente um decreto direto pelo presidente da República, e esta atividade ainda assim pode ser delegada para as pessoas que eu mencionei para vocês. Então depois dá uma lidinha, gente, artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição, e aqui você vai ver que é possível extinguir o cargo que não está ocupado, o cargo vago, poderá ser extinto mediante decreto presidencial. E esta atividade pode ser delegada para essas pessoas que estão no parágrafo único. Próxima questão, gente. Próxima questão. Diz lá, segundo a Constituição Federal de 88, o título de bacharel em Direito é requisito indispensável ao cargo de ministro do STF. Pessoal, muito cuidado. Quando você faz a leitura do artigo 101 da Constituição Federal, a Constituição não exige como requisito ser bacharel em Direito.
Não está escrito. E ele está afirmando, ó, segundo a Constituição Federal de 88. Ele está dizendo, conforme a Constituição, exige essa ideia de bacharel. Não, não é exigido, gente. O STF, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já realmente se pronunciou, se manifestando, dizendo que tem que ser bacharel em Direito. Mas não está escrito na Constituição. Isso é uma interpretação por parte do nosso Supremo Tribunal Federal. Então aqui a alternativa ela está errada. A Constituição ela só exige o seguinte, que a pessoa tenha entre 35 e 65 anos, que tenha um notório saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os requisitos que estão escritos no artigo 101. Apenas. Não exige ser bacharel em Direito. Bacharel em Direito é uma interpretação do artigo 101 por parte do Supremo Tribunal Federal. E aqui a banca queria saber exatamente, estritamente o que estava escrito na Constituição. Então a alternativa 9, ela está 34, ela está errada. E a questão, a última, por sinal, do nosso simulado, que diz assim: são princípios institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública, enquanto funções essenciais da Justiça, a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional. Gente, esses três princípios, volte e meia, caem em prova. E eles estão previstos tanto para o Ministério Público, quanto também para a Defensoria Pública. Você encontra lá no artigo 127, parágrafo 1º, bem como no artigo 134, parágrafo 4º. São os três princípios que orientam essas duas instituições, tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública. Então, por isso, a alternativa ela está correta. A ideia de indivisibilidade e unidade quer dizer que é um órgão que tem um chefe único, né? A questão da unidade e indivisibilidade também dá a ideia de que, caso, por exemplo, um promotor ou um procurador da República, ou um defensor público, por exemplo, não possa comparecer a uma audiência, qualquer outro da mesma categoria pode substituí-lo, porque é aquela ideia de unidade, né? A ideia de que, da indivisibilidade. E todos eles se submetem a um chefe, né? No caso aqui, um chefe que eventualmente vai determinar, né? Vai conduzir as instituições. E a ideia de independência funcional quer dizer que cada um deles, entrando nessa carreira, tem independência para fazer investigação, no caso do Ministério Público, da Defensoria, defender os interesses das pessoas que necessitam, e assim, ou seja, não se sujeitam, né, à determinação do seu respectivo chefe. Então, a questão, essa última do simulado, a questão que, né, para encerrar aqui, ela está correta, conforme artigo 127, parágrafo 1º, e artigo 134, parágrafo 4º. Gente, acredito que é mais ou menos mais ou menos esse o nível que vocês têm que estar estudando e que você eventualmente tem que estar prestando atenção no conteúdo e praticando, gente. Tem que praticar, né? O estudo é importante, mas dentro desse estudo teórico também tem que estar incluído aí o estudo na parte prática, tá bom? Espero ter aqui sanado as dúvidas em decorrência desse simulado e espero ter contribuído um pouco mais na sua preparação. Um grande abraço e até a próxima.